Olá, seja bem-vindo a esse canal. Esse canal é dirigido a empreendedores que querem ter equipes que não dependam deles. É para esses microempreendedores que eu dirijo esse canal. Hoje nós vamos tratar de um facilitador nas organizações, mas que, apesar de ser um facilitador, os líderes ainda não sabem lidar de uma forma adequada com eles, de uma forma eficiente, para obter os melhores resultados. Esse facilitador chama delegação. Delegação, olha, tem várias definições para delegação e para os resultados que ela busca. Eu gosto de uma que diz o seguinte: dar poder e autoridade para trabalhar nas tarefas atribuídas. Ó, então, delegar é dar poder e autoridade nas tarefas atribuídas. O que você achou disso? Olha, a gente não tem certeza, garantias de que as tarefas delegadas vão trazer os resultados desejados. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar em cima daqueles fatores que impactam a delegação, estudando esses fatores. E eu quero estudar e compartilhar com você esses fatores aqui nesse canal. E hoje eu vou falar de um erro que está entre os 3 erros de maior frequência e impacto cometidos pelos líderes ao delegar. Olha só, hein? Falta de clareza. Você já tinha pensado nisso? Que falta de clareza tem um impacto tão grande nos resultados da delegação? Agora, algumas frases que são indicadores de falta de clareza na delegação. Você já ouviu uma assim: não fiz porque achei que aquela outra coisa era mais importante? Você já ouviu isso? Aí foi falta de clareza da importância. Quando você delegou, você não falou da importância daquela tarefa, não é? Qual é a importância, aonde é que você quer chegar com aquela tarefa? E quem pode falar isso é quem visualiza, quem conhece o negócio. Pensa, o colaborador, ele não conhece tão bem o negócio quanto você que o idealizou. Então, quando você fala da importância daquela atividade para o negócio, quando você diz a ele o que acontece quando a gente faz aquela atividade com sucesso, ou o que acontece quando a gente deixa de fazer aquela atividade, ele começa a dar a verdadeira importância. E quando ele dá a verdadeira importância, ele não vai colocar outras coisas menos importantes na frente. Ele sabe da importância daquela tarefa. Ele, sempre que chegar uma outra demanda, ele vai ver qual é a importância dessa, porque essa que me foi delegada, eu sei qual é a importância. Então, é essa que ele vai colocar para frente. Olha só, veja se você ouviu uma outra frase, que também é uma indicação de falta de clareza. A pessoa chega e pergunta para você: assim tá bom? Se ela pergunta para você se assim está bom, é porque ela não tem claro qual é o padrão de qualidade que você espera dessa atividade. Ela não tem claro como é que você espera essa autoridade, essa tarefa, esse resultado. Então, o que acontece? Às vezes, quando a gente delega, a gente brinca, né? Quer que eu desenhe? É importante desenhar o que você quer. Porque pensa, é só você que consegue visualizar. É você que idealizou que consegue visualizar aquilo.
E quando um líder fala, olha, é mais ou menos assim, puxa, se não está claro nem para ele, imagine para quem vai executar. Para você tem que estar muito claro e você tem que descrever da forma mais específica possível, dar mais detalhes, principalmente quando for a primeira vez que a pessoa vai fazer isso. Dar a maior quantidade de detalhes, como é que você espera aquilo. Bem específico, bem objetivo. Uma outra frase que é um indicador de falta de clareza é: pensei que fosse assim que você queria. Falta de clareza, porque se ele pensou que fosse assim que você queria, é porque você não contou para ele como é que você queria. Ou se contou, passou muito rápido, não deu muito detalhe, não deu muita ênfase. Como é que você espera isso? Qual é o resultado que você quer ao final? Uma outra frase que também mostra a falta de clareza é quando ele diz assim: não sabia que não podia fazer desse jeito. Imagine que nós estamos falando numa empresa que exige equipamento de EPI. E ele foi fazendo do jeito dele, sem os equipamentos. Você fala, não, isso não pode. Eu não sabia que não podia. Não sabia que não podia? Você não especificou os critérios. Quais são as regras para fazer? O que é que precisa? Não é fazer de qualquer jeito. Tem que cumprir algumas regras que são importantes para o nosso negócio, alguns padrões de qualidade, não é? Algumas normas, algumas leis. Essas são exigidas, isso tem que ser obedecido. Isso você tem que falar. Você vai falar assim, mas isso todo mundo sabe. Ótimo. O óbvio tem que ser dito. Pensei que teria mais tempo para fazer. Você já ouviu isso? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Isso porque você não deixou claro qual era o prazo final da atividade. Quando é que aquilo deveria ser entregue? Então, especificar o prazo faz parte para desse esclarecer, tirar as dúvidas. Uma outra, pensei que teria mais gente para me ajudar. Você já viu isso? Pensei que teria mais gente, não sabia que eu ia ficar fazendo isso sozinho. Isso acontece quando você delega e não esclarece os recursos que a pessoa tem para poder fazer isso. Não esclarecer os recursos. Eu não sabia que eu é que teria que falar com aquelas pessoas. Isso acontece quando você não especifica qual é o limite, a alçada que a pessoa tem. Qual é o limite de autoridade que ela tem. Olha só, essas coisas precisam ser esclarecidas. Uma outra é, eu não sabia por onde começar. E você pode dizer, e por que você não perguntou para mim? Quando alguém fala, eu não sabia por onde começar, provavelmente é porque você não esclareceu que quando ele tivesse dúvidas, ele poderia falar com você. Imagine, se tudo isso tivesse sido esclarecido, essas perguntas não aconteceriam. A probabilidade da gente alcançar os resultados desejados no padrão de qualidade esperado seria muito alta. Mas as consequências dessa falta de clareza? Você é capaz de imaginar ou você já sentiu isso? Quais as consequências de delegar e não ser claro? Uma coisa eu já posso adiantar, que a equipe se sente perdida. Quando você não esclarece, a equipe se sente perdida e ela gasta muito tempo tentando adivinhar o que é que você deseja como resultado. Ela gasta muito tempo. E quando ela se sente perdida, quando falta clareza, o que acontece é que dificilmente o trabalho vai estar atende à sua expectativa.
atende à qualidade que você deseja. Quando ocorre falta de clareza, muito provavelmente você vai ter problemas, você vai ter erros, você vai ter retrabalho, as pessoas vão ficar desmotivadas, que ninguém gosta de errar. Ninguém gosta. As pessoas, elas estão dispostas a dar o seu melhor, não é? Não gostam de errar. As pessoas se desmotivam e olha, você começa a ficar frustrado com o resultado que você está obtendo, você começa a ficar inseguro em delegar para aquelas pessoas. E olha, veja o custo envolvido em tudo isso. Viu o impacto da falta de clareza? Mostrei, mostrei os indicadores, o que indica a falta de clareza e quais os impactos. Mas o que faz? Eu posso colocar algumas coisas que são essenciais para a gente começar a delegar, para ter mais clareza na delegação. Então, nós vimos, a primeira delas é falar qual é a importância dessa atividade, dessa tarefa que você está delegando. Qual é? E você vai falar assim, mas é uma tarefa pequena. É uma tarefa pequena, mas ela tem importância? Bom, se ela não tem importância, não precisaria ser feita. Mas por que é importante fazer? Como é que isso impacta no negócio? Ela precisa entender aonde é que você quer chegar com essa atividade, não é? Nesse padrão que você está querendo. Então, qual é a importância? Aí você vai ser bem específico no resultado que você quer. Sabe assim, smart, bem objetivo. Se você puder medir, sabe? A ideia é medir quantos, quanto, não é, que você quer atingir, que valor você quer atingir. Qual é o padrão de qualidade? Como é que você mede esse padrão de qualidade que você quer atingir? Então, é isso. Como é que você vai medir esse padrão de qualidade? O outro ponto é o prazo. Qual é o prazo que a pessoa tem para atingir aquele resultado dentro desse padrão de qualidade que é objetivo, que você pode medir? Um outro ponto a esclarecer são os critérios. O que pode e o que não pode fazer. Quais são aquelas regras que devem ser observadas? Aquelas regras que são importantes que sejam observadas. Elas não são muitas, não é? Porque senão você está realmente bloqueando qualquer tipo de criatividade do outro lado. Mas quais são as regras que são importantes de serem observadas? E você novamente pode dizer, mas isso é óbvio, todo mundo sabe. Mas olha, para esclarecer, o óbvio precisa ser dito. Então, falei dos padrões, dos critérios de sucesso. Os recursos. Que recursos essa pessoa vai ter para poder fazer essa atividade? Tá? Se ela não tiver nenhum recurso adicional, é importante que você diga, olha, para fazer isso, você não vai ter recurso adicional nenhum recurso adicional. Né? É só você, essa atividade você vai realizar sozinho. Ou você pode contar com fulano, pode contar com toda a área. Você vai dar também a alçada, o limite de autoridade que essa pessoa vai ter para poder falar isso. Falando assim, olha, para realizar isso, você pode falar com os clientes, esses clientes, com esse nível de pessoas dentro do cliente. Olha, eu dei autoridade para falar com um determinado nível hierárquico dentro do cliente. Isso é recurso, não é? Aqui é a alçada, é o nível de autoridade. Olha, você pode falar com todas as pessoas da nossa equipe.
Esse é um nível de autoridade. Você pode pedir a todas as pessoas da equipe. É isso. Hum? Ah, falamos dos recursos. Uma outra coisa é você estabelecer alguns checkpoints. Para você não correr o risco de delegar e no final acabou e não estava pronto ainda, ou não estava bem do jeito que esperava. Então, estabeleça alguns checkpoints intermediários e esclareça nesses checkpoints o que é que você quer ver. Seja bem específico. Olha, nós vamos falar nesses dias, e nesses dias eu quero que você me mostre a evolução apresentando as seguintes coisas. Não tem surpresa, não tem surpresa. E uma outra coisa, a qualquer momento, quando você tiver alguma dúvida, você pode vir falar comigo. Eu sou um recurso. Olha só, se você tiver alguma dúvida, você pode falar comigo. Então, além dos checkpoints, se ele tiver alguma dúvida, ele pode falar comigo, porque no checkpoint nós vamos conversar. Então, esses elementos são poucos elementos. Se você for ver, são poucos elementos. Eu estou falando de falar da importância da atividade. Falar qual é o resultado que eu espero, sendo muito específico, muito objetivo e específico. Falar do prazo, não é, dado para concluir essa atividade. Falar dos critérios, falar as regras que devem ser observadas. Falar dos recursos, falar do nível de autoridade, de alçada que eu dou para essa pessoa realizar a atividade. E falar dos checkpoints, acompanhamento de evolução, que é o momento onde as dúvidas podem aparecer. Não é? Tirar dúvidas, a gente discutir e até mesmo ir além do resultado esperado, à medida que a gente vai discutindo naqueles pontos. Claro, se a pessoa já conhece a atividade, esses checkpoints, eles vão ser mais espaçados. Se é alguém que está começando essa atividade, você vai precisar estar mais de perto e talvez relembrando aqueles pontos que eu coloquei quando deleguei. Eu tenho uma recomendação que é forte, que é assim: se você está falando com alguém que já conhece a atividade, você fala da importância da atividade e do resultado que você deseja. Fala da importância da atividade e do resultado que você deseja e o prazo que você deseja. E aí, dá um tempo para a pessoa, para ela pensar e trazer para você quais os critérios que ela julga importantes obedecer para fazer essa atividade. Quais os recursos que ela precisa para fazer essa atividade? Qual é o nível de autoridade, de alçada que ela precisa para fazer essa atividade? A frequência de acompanhamento? Quantas vezes entre o início e o prazo final ela vai querer conversar comigo para tirar dúvidas, para fazer acompanhamento, para ter certeza que está indo no caminho certo? Dê a ela essa atribuição. Fala, olha, pensa nisso e nós voltamos a conversar amanhã. No dia seguinte, chame essa pessoa. Chame e fala, bom, vamos voltar. Lembrando, essa é a atividade, essa é a importância e esse é o resultado que eu desejo. E agora me conte, o que é que você pensou em termos de
critérios. O que deve ser observado? E ouça a pessoa. Você vai ficar surpreso que, se é uma pessoa que já tem alguma experiência, ela vai trazer muita coisa da experiência dela, né? Vai observar muitas coisas. E isso vai melhorando aí a qualidade do resultado final. Quando ela falar de recursos, vai discutir os recursos. E olha, você não está falando com nenhum bobinho. As pessoas são muito conscientes. Quando elas falam de recursos, é surpreendente o que elas trazem. Então, considere, mas você já pensou nisso? Você tem aqui na sua manga quais os recursos? Porque você já preparou essa delegação e você pode negociar com ela. O que eu acho interessante é que nesses momentos as pessoas são muito mais rigorosas com elas do que a gente propõe. Então, se ela for muito rigorosa, dá uma afrouxada, deixa ali no meio termo. Bom, você vai sentindo isso daí. O que nós queremos é que essa delegação seja um sucesso. Tá? E olha, quando você fala de qual é o nível de alçada que ela precisa, que nível de autoridade ela precisa para obter os recursos, tá? Ouça, a gente aprende bastante. Né? E também qual é a frequência do acompanhamento que ela espera. Ah, talvez se ela fosse muito experiente, ela fala, não precisa de acompanhamento, eu já domino. Você vai ter que negociar, porque tem que ter, nem que seja um checkpoint. Precisa ter. Esteja... E aí você vai ver que essa delegação passa a ser uma negociação, aonde o que você põe é a importância, porque é você que visualiza, e o resultado desejado. E todos os demais pontos ela pensa, ela traz. E aí essa conversa a gente chega no melhor ponto e a gente vai conversando. É uma negociação. É uma negociação aonde todos os pontos são discutidos e não há dúvida. Concorda que com esse tipo de delegação a gente minimiza o risco do resultado não estar alinhado às suas expectativas? E não é isso que você quer para o seu negócio? Você visualiza o resultado, não é? E ele vem. E quando a gente fala que o líder é responsável pelo resultado trazido pelo colaborador, então, essa forma de comunicação, ela tem que ser muito bem trabalhada para diminuir o risco desse resultado não estar alinhado com a sua expectativa. O que você achou dessa minha definição? Dar poder e autoridade para trabalhar nas tarefas atribuídas. Hoje eu falei de um dos erros. Esse erro, falta de clareza, ele está entre os 3 erros mais frequentes e de maior impacto cometido pelos líderes ao delegar. Quero falar dos outros, porque o que nós queremos, sendo delegação um facilitador nas organizações, você, líder, tem que ter um domínio dessa ferramenta. Então, vamos conversar sobre os demais erros para que você delegue com domínio, com tranquilidade e obtenha os resultados importantes para o seu negócio. Se você é um empreendedor e tem uma microempresa e quer formar uma equipe que não dependa de você, me siga nesse canal, porque eu vou continuar falando dessas coisas que vão facilitar isso. E você vai deixar de ser o escravo da sua equipe. Boa noite para vocês. Foi um prazer. Até a semana que vem. Continuo falando de delegação.